Bom, vamos começar o nosso programa agora falando da maquiagem. Maquiagem para um dia tão especial, o dia da sua mãe. Chega lá e fala: mãe, deixa eu te dar uns toques que eu aprendi lá no Você Bonita para te deixar muito mais bonita, deixar assim os seus olhos maiores, né? O seu sorriso mais marcante. A gente vai dar essas dicas aqui agora para você. Olha só, a gente está recebendo o Gil Oliveira, que é maquiador. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, prazer. Querida. E a Anete Ribas. Tudo bem, lindona? Seja bem-vinda. Bom, você tem 2 filhos, né, que me falaram. Me parece, né, gente? Olhando assim, é impressionante como as mães hoje são tão mais jovens, né? Tem essa coisa de atitude, mais guerreira, batalhadora. Vou parar de babar ovo nas mulheres, tá? Chega. Senão eles vão falar: você tá muito essa coisa de mulher. Me fala em relação à maquiagem pro Dia das Mães. A gente tem vários tipos, né? Porque tem mãe que gosta de exagerar, fazer aquele olho escuro mesmo que seja de dia, e tem a mãe que é a mais básica. Isso. O que a gente vai fazer hoje aqui? A gente vai fazer uma linha mais assim tradicional? Eu tô pensando mais no dia mesmo das mães, né? Legal. Na hora do almoço, quando ela vai receber toda a família, e aí ela tem que estar linda, iluminada, e de repente, mais pra frente, se ela for estender para o jantar, aí a gente pode deixar um pouquinho mais intenso essa maquiagem. Então vamos fazer esses dois? A gente faz primeiro esse mais básico assim, aí depois, se você quiser esticar, que sempre tem, a gente fica o dia inteiro com a mãe. Exato. Aí vai jantar, a mãe sai correndo, vai lá pro quarto e dá um retoque. Dá uma retocada, né? Que fica melhor. Exato. Você fez primeiro uma pele nela, não foi isso, Bom, ela tá Gil? com a pele, eu iluminei um pouco as áreas dos olhos, né? Que isso aqui é uma região bem interessante para deixar um pouco mais iluminada. Você pegou um iluminador mesmo e passou assim em volta? Exatamente, eu não usei o corretivo, eu usei a mesma base, só que um tom um pouco mais claro. Que legal, tá? Eu geralmente assim. não uso corretivo, eu uso uma base, um tom um pouco mais claro, e aí depois eu venho com uma base, um tom um pouco mais escura para todo o rosto, e às vezes até você pode usar uma outra base, 2 tons mais escuro para... E sempre brincando com esse degradê, né? Exatamente. Mas quem tiver corretivo pode fazer, só tomar cuidado para não ficar tão carregado. Para dar o efeito de luz e sombra. Tá, né? legal. Quem também quiser, pode vir com o próprio blush um pouco amarronzado e usar aqui nas maçãs do rosto e até um pouco na lateral do nariz, para você ganhar um pouco mais de profundidade nas laterais. Era o cabelinho dá licença, Fica à vontade. Eu pensei num olho um pouco iluminado nessa região da pálpebra para o dia, tá? E você pode estender isso até um pouco a sobrancelha. Eu subo até... Até a sobrancelha, exatamente. Subo até lá você pode começar com essa iluminação na pálpebra e depois você vem e faz toda essa região do olho. Sabe o que eu tô percebendo? Não tem tanto brilho essa sombra, né? Você acha que não é legal a gente usar tanto brilho assim durante o dia? Como você mesmo falou, depende muito da mulher, né? Tem mulher que sente necessidade de um pouquinho mais de brilho. Tem mulheres que preferem uma sombra um pouco mais opaca. Mas tem que tomar cuidado para não ficar muito brilhar acesa, mais que o sol. né? Brilhar demais. Então, assim, eu coloco esse tom um pouco mais claro nas pálpebras e levo um pouco para a sobrancelha, tá? E uma coisa que eu gosto também para abrir um pouco o olhar é trazer esse mesmo iluminador que eu usei na pálpebra um pouquinho no cantinho do olho. Deixa eu mostrar para vocês. Isso vai abrir um pouco. O pincel que ele está usando, eu sempre falo que o pincel faz toda a diferença. Olha aqui. Não tenha dúvida. Ó, esse aqui que ele está usando para espalhar. É um pincel mais largo que ele vai espalhar bem a sombra. Isso, fechou. Tá bom, só pra gente fazer certinho. Tá? Depois eu vou vir com um pincel de delineador, que é um pincelzinho bem mais fino. E com esse pincel eu vou passar um tracinho na raiz dos cílios. Tá? Eu vou usar um traço um pouquinho mais escuro para dar um pouco de profundidade aqui na raiz dos cílios. Tá? Mas a minha intenção é não deixar essa maquiagem muito marcada, tá? Como é dia, eu apenas passo o traço e depois eu venho com outro pincel e dou uma leve esfumada
Tá, de para dia... ficar uma coisa mais natural. A gente estava conversando que de dia, quanto mais natural possível, assim, você pode até usar tudo, mas de um jeito mais sutil. Exatamente. É bom ter bom senso, né? Sim, e tem gente que gosta de passar o traço do delineador um pouco mais grosso. Você acha legal usar isso na hora do almoço ou é inadequado? Não. Não? Eu acho que não tem Tudo problema vale, nenhum. né? Tudo vale, sem problema nenhum. Então, assim, eu gosto sempre de dar essa esfumada bem no canto dos cílios, tá? Depois de iluminar toda a pálpebra. E aí, a brincadeira é que lindo vir isso. com um tom Bonito, né, um Nete? pouco roxo, Roxinho? que eu acho super interessante para sair um pouco dessa coisa do casual, do preto. Tá. As mulheres têm um pouco de medo de usar cor, né? Tem, Mas a gente ainda tem um pouquinho de receio. Mas eu acho bem bacana, de repente, Mas tá mudando isso, viu? Aos poucos você vê. usar um pouquinho de cor. Nesse caso aqui eu vou usar um roxinho. Vou esfumando sempre para cima, de um lado e de outro. A maquiagem marcada já saiu um bom tempo de moda, né? Aquela coisa bem marcada. Bem marcada. Só o delineador que não sai nunca. Nossa, eu acho lindo o delineador bem passado. Eu acho muito bonito também. Levanta os olhos. Isso. Sempre cai um pouquinho de pó aqui embaixo, né, da sombra. É bom ter um pincelzinho limpo pra gente tirar o excesso do produto. Tem gente que acaba passando um pouquinho daquela esponjinha com Também, tudo com bem. outro tom de pó Sem um pouquinho problema. mais claro, pode, né? Tá. Gosto de passar também um pouquinho de iluminador aqui embaixo. A gente pode vir sempre corrigindo essa área daqui de baixo, Tá. limpando, né? Aqui, Esse é o acabamento, olho, gente, tem que isso. fazer. Tem que fazer, principalmente se você vai usar um tom um pouco escuro, Uhum. né? Que aí, conforme vai caindo, isso vai acabando deixando a mulher um pouco com um aspecto pesado, né? De Fica. olheira. Então é sempre bom a gente ter um tom um pouco mais claro. Se não for da própria base, você pode usar o pó iluminador. Tá. Deixa eu te Né? perguntar, e Fale. marcar bem a sobrancelha? É legal à tarde? Eu já usei essa técnica aqui nela, no camarim, tá? Mas assim, eu acho essencial. Sobrancelha é muito expressivo sempre, tem que né? ter. Então assim, e nem sempre as mulheres têm a sobrancelha perfeita como aquelas atrizes de Hollywood. Aí a gente aquelas dá um atrizes. truquinho aí. Então é sempre bom Como que você ter fez? um lápis um pouquinho marrom ou até mesmo uma sombra marrom, e com pincel chanfrado você vem e vai deixando essa sobrancelha um pouco mais completa, né? Tá. Vai corrigindo toda Ah, tá bom. Os lugares que não tem, que você vê que precisa de correção. Exatamente. Tá certo, Exatamente. entendi. O truque da sobrancelha assim, ficou. a gente pode usar esse mesmo tom de roxinho em cima, tá? Já vai dar uma profundidade e vai dar uma alegria para a maquiagem dela, mesmo sendo durante o dia. E pode usar esse... Levanta um pouquinho o olho. E pode usar esse mesmo tom de roxo Embaixo? aqui na raiz do cílio, vai ficar na muito parte legal. de baixo. Fica bem bacana. A gente pode usar roxo, pode usar um pink, pode usar um verde. Nossa, pink deve Pode ficar muito legal. brincar, né? Isso depende muito do estilo da mulher. E eu ia até perguntar aí- para você se ia passar Fala. alguma coisa embaixo e tudo mais. E aí sempre esfumando, tá? Para isso não ficar Tão aquele marcado. traço chapado, né? Aquele traço tão marcado. Então, esfumando na parte de baixo, na parte de cima, ela já está pronta para receber isso. seus filhos. Deixa eu te perguntar, se ela quiser passar um lápis branco aqui embaixo, você acha legal, embaixo do olho ali? Acho ótimo, inclusive o lápis branco, ele vai aumentar o olho dela, né? Hoje eu trouxe um lápis que na verdade não é branco nem é preto, ele é um lápis tom de pele, Tá. que ele ainda é mais natural. Então eu passo esse lápis aqui em cima, ele é um lápis bem natural, cor da pele mesmo, Eu tô vendo, eu nunca tá? vi assim. Ele não é branco. Olha, meninas, que legal. É interessante. Mas aí quem não tiver o lápis cor da pele, pode usar o lápis branco também ou até mesmo o lápis marrom, né?
Se quer um olho mais marcado, pode usar o lápis preto. Eu gosto sempre de usar o lápis preto mais no cantinho para dar aquele olhinho mais gateado, tá, né? Que fica bem bonito. E tem uma coisa que as mulheres não se separam mas não dá. nunca. O rímel, a gente dorme junto com o rímel, gente. O rímel faz parte da vida. A máscara de cílios que tem que ter, mas é normal, sempre. Super normal, mas aí sem problema. Nossa, ela tem os cílios bonitos. Maravilhoso. E tem mulher que gosta de passar bastante embaixo. Tem que tomar cuidado, porque senão mancha rápido, né, ali. Deixa eu dar uma limpadinha. Dá uma limpadinha. Aqui. Também se aconteceu isso, não tem problema. A gente já vai linkar com a maquiagem da noite. Eu ia falar isso agora. Deixa eu te falar. Fale. Você falou do blush, né? Você passou sutilmente. Mas também tem mães que gostam de bastante blush. Como que a gente faz se quiser bastante? O que tem que tomar cuidado aí para não ficar tão marcado assim? Tem que espalhar bem, tem que ter esse bom senso? Onde que passa? Onde é o lugar certo? Eu gosto sempre de imaginar nessa região mais saliente do rosto, assim, né? Essa parte então, aqui. Eu gosto de vir com o pincel de cima para baixo e aonde o pincel bater é exatamente onde tem que ficar o blush. Você faz de cima para baixo? De cima para baixo. Então, ó, por exemplo, se eu faço assim, eu vou acabar maquiando um pouco mais essa região do rosto, que também é interessante quando você quer afilar o rosto, você pode vir com o pincel aqui embaixo, que aí vai dar um pouco mais de profundidade. Agora, se você quer corar suas bochechas, eu gosto de usar dessa maneira, tá? Porque inevitavelmente vai bater nessa região mais saliente do rosto. Entendi. Tá? Nossa, mas fica bonito, não fica? E esse blush é um blush alaranjado. Eu não estou usando o blush rosado, eu estou usando o blush alaranjado que vai dar um bronzeado nela. Agora no inverno fica bonito. Dá cara de saúde, exatamente. Né? Fica cara de saudável. E o batom? Batom, eu vou usar um batom bem leve. A gente já estava conversando, ela gosta de um batom leve, então assim, em cima do perfil dela, eu prefiro trazer um batom mais leve, mas tem mulheres que preferem um gloss, outras mulheres preferem batons mais vermelhos. Então, assim, vai ficar muito a critério da cliente, tá? Do perfil. Só que, assim, é sempre bom lembrar que quando a gente faz um olho muito expressivo, muito carregado, é bom a gente equilibrar isso, né? Então, eu concordo, um batom senão fica muito over. Senão fica muita informação, uma boca muito estourada, um olho muito estourado, né? Fica muito cheguei, mas também para quem gosta, né? A gente não tem nada contra. Então, vamos lá. Agora eu vou pensar num olho mais para noite, em cima da mesma proposta de roxo. Eu vou... o batom você já tinha passado, né? Já tinha passado, coloquei um batom rosinha. Rosinha, tá bom. Rosinha meio nude. E aqui eu venho... Agora pra noite, hein? Pensando sempre em dar profundidade nessa região da pálpebra móvel. Para as mães que vão esticar o almoço, com os filhos, vai lá no quarto rapidinho e dá uma retocada pra noite. Olha como fica lindo. Aí você tá pegando ali, que cor mesmo? É um roxo. O roxinho, tá brincando ainda com roxo. Mas já é um roxo um pouquinho mais intenso, né? E aí de um lado e de outro, a gente vai fazer esse desenhinho inicialmente, né? Que é aquele Vzinho ao contrário. Nossa, esse roxo é bem bonito, hein? Bem bonito, né? Nossa, parece quase preto, né, gente? E depois, num tom, ele é um berinjela, na verdade, né? Cor berinjela. Isso. E aí depois eu vou pegar um outro mais claro e vou esfumar toda a região de baixo. E sai daquela coisa tradicional de sempre usar preto e tudo mais. Acho legal brincar um pouco com as cores. Eu também acho. É dia de festa, né? E falaram que nesse inverno a gente vai ter muita cor na maquiagem, né? Não vai sair. Sim. Porque o inverno já é tudo muito fechado, muito escuro. Então a gente tem que brincar com essas cores também para dar um pouquinho de vida. Tem que iluminar, né? Iluminar um pouco mais a maquiagem. Para não deixar muito marcado, você pode ver até com o próprio dedo, que algumas mulheres preferem, que acaba deixando um pouco mais natural a maquiagem. Ou com o mesmo pincel, você pode ir tirando essa marca
Para não ficar uma coisa muito aeromoça, né? Que é aeromoça da década de 70, que as de hoje não estão tão... Ah, mas algumas acabam marcando bem, são tantas horas de viagem, não tem tempo de ficar retocando, é por isso que elas acabam fazendo mais forte. E aí, de novo, a gente volta com o iluminador na parte de baixo, para deixar um pouquinho mais limpo essa região. Sempre se preocupando com essa região de baixo, onde cai o pozinho da sombra, né? É bom então sempre a gente limpar, né? sempre está limpando. E depois de limpar, a gente vem com o iluminador. Eu tenho aqui um iluminador, que é um pó bem mais claro que o pó que ela usa na pele. Levanta um pouco. E aí ela ilumina toda essa região aqui, ó. Ótimo. Nossa, fica bem bonito. E a pessoa que tiver o olho pequenininho, e aí gosta muito de passar um lápis preto aqui embaixo, tá, dos olhos, é melhor evitar porque deixa menor? Não, não tem problema que ela use um lápis preto, desde que o lápis preto não seja na parte de dentro do olho, naquela tal marca d'água que chamam, né? Então, é sempre bom, quando ela quiser usar um lápis preto, usar o lápis preto na parte de baixo, no canto dos cílios. Mas então se ela tem um olho pequeno e passar lá dentro, ela vai ficar aí com a ela sensação... vai diminuir, vai ficar menor o olho, mas se ela fizer isso na parte de baixo, não tem problema nenhum. Inclusive, ela pode fazer isso e dar uma puxadinha, olha pra cima, meu amor, e dar uma puxadinha aqui no canto, de um lado e de outro, que não tem problema nenhum. Dá um charme. Exatamente. Anete, tá bonito, né? Ficou bem legal. Agora, olha um pouquinho pra cima. A gente já está finalizando aqui. Exato. Ô Gil, tem uma dica essencial para quem está assistindo, para as mamães de plantão que querem, assim, arrasar mesmo no dia, uma dica essencial para não errar, para a gente fechar a nossa conversa? Eu acho que não pode esquecer nunca da máscara de cílios, né? E mesmo que a mulher não queira uma maquiagem muito carregada, é bem interessante ela bem rente aos cílios, passar sempre um tom um pouquinho mais escuro e dar uma leve esfumada, que aí ela vai ter um olhar mais interessante para um dia de festa, sempre esfumar, nada marcado. Eu acho mais interessante. Eu achei lindo, mostra mais uma vez aqui, só pra gente encerrar. Olha que legal que ficou bem bonito, sutil. Eu gostei desse batom, ficou bem bonito, mas se você gostar de usar um batom mais escuro, também pode. E aí, como é noite, eu vou trazer um pouquinho de brilho sutil para os lábios e vai ficar um pouquinho mais noite mesmo, né? Vai dar um pouco mais de glamour para a maquiagem. Você vê que é uma coisinha só que muda tudo. Ficou lindo, olha, obrigada. Obrigada a você, obrigada de querida. verdade. Deixa eu passar aqui o seu blog, que tá bem legal. É giloliveira-cabelo-e-maquiagem.blogspot.com. Posso passar seu telefone também? Claro, pode? por favor. O telefone é 11 99 422 3706. 99 422 3706. Muito bem, adorei a maquiagem. Mamãe vai ficar linda. Grato. Feliz Dia das Mães para todas vocês. Que delícia, né? Dá um beijo. Feliz Dia das Mães para você, viu, lindona? Tchau, tchau. E para sua mãe também, é lógico.